irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre, Proposta de Deus e Resposta do Homem, Resposta do Ser Humano. A Quaresma é como um tempo de teste para a nossa fidelidade, fidelidade na resposta ao plano amoroso de Deus para a vida do ser humano. Pode acontecer que o tenhamos traído, mutilado, enterrado, e isso por covardia, por desconfiança, por interesse, por hipocrisia, por fraqueza, porque não soubemos vencer as tentações. Repito, a Quaresma é um tempo de teste, é uma provação. Deus é aquele que cria, tudo cria, a origem de todas as coisas. E digamos que o coroamento da sua criação foi o homem e a mulher. Javé Deus modelou do barro o homem. Depois deu-lhe o hálito da vida, soprou-lhe nas narinas e o homem se tornou um ser vivente. E esse ser humano, que foi modelado com amor pelo Criador, esse ser humano que foi animado, recebeu o hálito da vida de Deus, em plena liberdade é seduzido. Aqui, deveríamos vencer duas ideias um pouco confusas, ou pelo menos erráticas, e também erradas, né? A primeira é que nós, seres humanos, não somos escravos de forças naturais ou históricas. Não somos marionetes de Deus, encenando uma peça que nós não possamos interferir ou modificar nada dela. E a outra coisa é que nós não somos árbitros absolutos do destino da nossa vida. Nós não somos senhores do bem e do mal. Ou seja, não há um determinismo, não há uma prisão, um comportamento do qual a gente não possa se libertar, porque somos livres. Mas não quer dizer que sejamos senhores da vida ou deuses. Somos pessoas, seres humanos. Então, Deus nos fez, ok. Deus nos deu a liberdade, sim. E daí, o tempo inteiro, a gente vai poder escolher, até mesmo contra Deus. E foi por isso, seduzido pela serpente, que o ser humano rompeu a harmonia original. A morte não fazia parte do plano de Deus. Ela entra no mundo pelo pecado de Adão e Eva. Eles descobrem-se nus, se escondem, não dialogam, eles sofrem e morrem. De manhã, nem comentei isso, nenhum dos horários da missa, porque achei que é matéria vencida, mas depois alguém me perguntou, então vou pôr aqui na minha conversa de noite. Se o fruto que a serpente ofereceu para Eva e Eva ofereceu para Adão é a maçã. Não. Tem uma pequena possibilidade de explicação. Na tradução para o latim, a palavra malum mali, que é do mal, tem também a mesma raiz da maçã. E depois, para a pintura, a maçã entrou na história e daí ninguém mais tirou, né? Então, seria a maçã. Depois até a história da maçã envenenada, é da história da Branca de Neve, né? E daí a maçã continua por aí, mas pode comer a maçã, não tem problema nenhum, né? Isso era só um adendo. Se falar que foi a maçã, está certo ou errado? Tanto faz, não vai mudar nada, né? O importante é que eles comeram o fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, sem ter capacidade de assumir as consequências disso. Porque, na verdade, o problema não era o fruto, o problema era a desobediência. Era o orgulho, a presunção de ser como Deus, que existe entre nós até hoje. Né? Deus esvazia-se de si para nos encher dele
e nós queremos viver como se deuses fôssemos. Avancemos. Para recuperar o seu plano, Deus oferece amizade, oferece ao povo de Israel, o seu povo, uma terra. Mas Israel foi infiel, era imediatista, como muitos de nós. Ele não confia em Deus, vacila, se faz infiel porque quer deuses menos exigentes. De algum modo, muito mal comparando, é como nós hoje, tantos de nós hoje, e o Brasil parece fértil nisso, quando andamos à procura de uma igreja que seja do tamanho da gente, do número da gente, igual sapato e roupa. A gente vai ali, e enquanto não mexe na ferida minha, está agradável, está gostoso, está tudo bem. Mas se não for como eu penso, né, se o pastor ou o padre não são como eu quero, não falam como eu quero, se ele pega muito no meu pé, eu vou procurar outra loja que venda um sapato que possa caber no meu pé e que seja mais confortável. Por um só homem entrou no mundo o pecado e a morte. Por um só homem entrou no mundo o mediador, que traz a superabundância da graça salvadora de Deus. É o que ouvimos na segunda leitura da missa hoje. Jesus é esse novo Adão. Jesus é esse Filho de Deus que foi conduzido pelo Espírito ao deserto, que foi tentado por 40 noites e 40 dias, que significa uma vida inteira. Ele foi discernindo se seria fiel a Deus ou a Ele, se ele usaria o poder que Deus lhe deu a favor das pessoas com amor, com serviço, ou para oprimir as pessoas. Não sei se vocês se recordam, mas no sábado santo, no sábado de aleluia, na vigília pascal, a mais importante celebração do ano, que muita gente nem vai, e a mais importante. Acende-se lá fora uma fogueira, da fogueira o fogo novo acende-se o círio pascal, aquela vela grandona, depois todos acendem as suas velas para renovar o seu batismo, as promessas do batismo, e quando entra na igreja, então é proclamada a Páscoa. E na proclamação da Páscoa tem o seguinte verso: ó feliz culpa de Adão, que mereceu tanto amor e recebeu tal perdão. Ó feliz culpa de Adão, que mereceu tanto amor e recebeu tal perdão. Deus não desistiu da sua obra. Deus não desistiu do ser humano, que era uma criatura, que vivia em comunhão com Ele, mas com a vinda de Jesus o fez filhos. Nós somos filhos, pela graça do batismo. Por graça de Jesus que se encarnou, que nos trouxe os mistérios do reino dos céus. Então, irmãos, volto, que Jesus foi ao deserto, movido pelo Espírito, e lá foi tentado. O diabo procura seduzir Jesus servindo-se da palavra de Deus. O diabo é um bichinho sem vergonha, sabe? Ele usa a Bíblia para tentar tornar infiel, sair do trilho, o próprio Filho de Deus, a palavra de Deus encarnada. Tem que ser muito petulante, né? Sem juízo. Ô bichinho, né? Bom, as tentações de Jesus são as tentações que nos desafiam hoje também por toda a vida. São as tentações que o ser humano tem, quais sejam. A tentação do poder. A gente quer mandar pelo menos um cachorrinho, não é possível. De poder. As tentações do prazer. Vejam, não pode continuar fazendo do jeito que vocês quiserem, né? Só um en passant aqui. Vejam, antes a gente, na hora da refeição, ia lá e comia, porque precisava comer, né? Viver, satisfazer. Hoje, toda vez que a gente senta para comer, é para fazer uma experiência gastronômica. Então a gente come além, experimenta o tempero e não a necessidade, e não apenas mata a necessidade que a gente tem do alimento para o organismo. Mas tem problema, pode continuar fazendo. Só para dizer assim, as mudanças que vão acontecendo
e que de repente a gente não se dá conta que o prazer vence a gente. E por fim, as tentações da posse. Queremos ter. E Jesus vence essas tentações pela palavra de Deus. Irmãos e irmãs, nós também, se quisermos vencer as tentações que o mal nos impõe, nos apresenta, nós teremos que estar unidos a Deus, nos deixarmos conduzir pelo Espírito e muito firmados na palavra do Senhor. Muito firmados na palavra do Senhor. Um autor de que gosto, ele diz o seguinte, ele faz uma adaptação dessas tentações. O deserto e suas tentações. Primeiro, a primeira tentação é utilizar o poder que se tem em benefício próprio. Ao invés de buscar o bem comum, busca o próprio bem. Seria a tentação da autorreferencialidade. Eu sou o centro do mundo. E quanta gente se considera o centro do mundo? Tudo passa por ele, a visão do mundo, né? Vejam que coisa bem simples que a gente faz. Faz de conta aqui que eu estou falando sobre política, que é um assunto mais tenso. Aí eu falo uma coisa que você gosta, porque você concorda, você fala assim, tá certo. Tá certo porque você gosta. Tá certo porque você concorda. Se você não gosta e nem concorda, eu estou errado. E outros tantos assuntos, né? Quando a gente diz assim, tá certo, reafirmo o que o outro disse, é porque eu já penso isso. Por isso que quando vocês vêm à igreja, vêm à missa, vocês querem ouvir falar, o padre falar aquilo que reforça a fé de vocês e não está errado. Vocês vieram aqui para ser questionados na fé, questionar a fé, questionados na igreja ou para reforçar, alimentar a sua fé. A gente vem para alimentar a fé, para reforçar o que a gente acredita. Bom, então a primeira, utilizar o poder que se tem em benefício próprio. Segundo, é atuar só para responder às expectativas que os outros depositam na gente. É a tentação do aplauso. Quanta gente não consegue ser íntegra porque ela vive querendo agradar os outros. Ela vive como fosse um programa de televisão, que se a audiência baixar, ela muda o comportamento para ver se aumenta a audiência. Ou seja, tem princípios, mas não tem princípios. O princípio é ter aplausos. E hoje, com rede social, que a gente se sente importante, porque tem algumas pessoas lá que nos seguem, às vezes mais nos perseguem, né? Ou às vezes mais nos fiscalizam, mas está lá, né? A gente gosta de se mostrar, tem gente que gosta de olhar e a vida segue. Pena quando a gente troca a vida verdadeira por esse falsete, por esse, desculpe o palavrão, por esse simulacro de vida. A terceira tentação, segundo esse autor de que gosto, é ajoelhar-se diante daquele que não salva. Isso é idolatria. A gente fica pensando que é Santa Teresinha, o santo tal. Idolatria é se ajoelhar diante daquele que não salva, daquele que não tem poder, daquele que não dá vida, daquele que é morto. Seria bom que você verificasse na sua vida diante do que e de quem você tem se ajoelhado frequentemente. E descobrirá que de vez em quando você promove um cultozinho idolátrico. É preciso quebrar os ídolos. Quebrar os ídolos. E como termina a conversa desse padre? Ele diz que a chave para tudo isso, para essas três tentações, tanto na versão primeira, do poder, do prazer e da posse, ou segundo ele, da autorreferencialidade, do aplauso e da idolatria, está no desejo. No desejo. Por quê? Como dizem por aí, né? O diabo é diabo, não porque seja inteligente, é porque é velho e experiente. O sábio pode ser novo e vence o diabo. Sempre. Certo?
Por quê? Vejam, vamos pensar de novo na comida. Até parece que eu estou com fome, mas não estou. Vamos pensar de novo na comida, no desejo. Você acha que você vai cometer gula, o pecado da gula, você vai abusar, o demônio vai seduzir você, você vai sair dele assim, fastiado de jiló? Nunca na vida eu vi alguém falar assim, eu tenho uma gula por jiló. Agora, se for uma picanha, né? Ou para os veganos, um hambúrguer, sei lá do que, né? Que eu não sei direito como é que funciona o negócio. Um hambúrguer de trigo, sei lá como é que é. Se for uma baita macarronada, aquele pudim cheio de caldo, vocês já estão até pecando de pensar, né? Vamos parar. Então veja, é no desejo da gente que ele age. Ele nunca vai tentar você com uma roupa feia ou que não lhe agrada. É mais ou menos o que faz já o comércio também. Você vê na vitrine lá uma promoção, com aqueles numerozinhos tudo falseando o negócio. Você vai lá, a única que você não gostou foi a que você viu na promoção. Tudo que você gostou está 20 vezes mais caro, né? Ele vai no desejo seu. E a gente só cai, porque lá dentro, a gente gostaria de ceder ao prazer, ao poder, ao ter. A gente sente, parece, mais seguro. Mas tudo isso é ilusão. Por fim, irmãos, por fim. Podia seguir aqui, mas vamos por ponto final na conversa. Com o diabo, não tem conversa. Não tem negociação. Com as pessoas tem. Com o diabo não tem conversa. Veja, diante de uma tentação, se você é fraco, tem que fugir. Não vai bancar o tonto. Ué. Você brigou com a sua mulher. Foi tomar uma cachaça fora de casa. Está lá com os amigos, despeitado. E outro leva outra mulher. Vai embora logo dormir, toma um banho. Porque senão, além de cair na tentação, você vai dizer que o culpado são os outros. O culpado é você. Culpado não, né, gente? Responsável é você, que escolhe e depois não quer pagar a conta do que escolheu. Olha que hora que, segundo o Evangelho, aconteceu a tentação de Jesus. Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites em jejum, e a primeira tentação falava de comida. É óbvio que a gente cairia. Tudo que eu estou querendo é um pedacinho de pão. Mas se a gente estiver firmado na palavra, instruído pelo Espírito, a gente vence sempre. E observa na sua vida, quantas vezes você já venceu por causa da palavra, por causa da presença de Deus, por causa de um anjo que Deus colocou na sua vida, por causa do Espírito que te sustenta. Não sendo assim, gente, a gente cai. Eu falava essa coisa aí da traição, da infidelidade, por quê? Com a internet hoje, é mais fácil ser infiel do que ser fiel. Eu sei que tem criança, gente mais jovem, mas assim, quem tem a minha idade, para ver um homem nu, uma mulher nua, ou era na parede do mecânica, da oficina, ou nas revistas que tinha. Hoje, agora mesmo aqui dentro da igreja, é capaz que alguém sem querer viu. Chegou uma mensagem, abriu sem querer, era lá, uma mulher pelada, um homem pelado. É preciso que a gente tome cuidado. Se a gente não tem força suficiente, tem que fugir. Agora, se tiver força, enfrenta. Né? Termino com uma história meio mais ou menos engraçada, né? E, por favor, não fiquem parando no certo preconceito que tem um pouquinho na história. Mas quando eu atuava na paróquia em Caiuá, no município de Caiuá, certa vez falando disso, numa comunidade rural, se você tem força, você enfrenta a tentação, se não tem força, foge. E daí era uma conversa, né? Menos pessoas, a gente conversava mesmo, né? E
E por aqueles dias tinha aparecido uma onça por lá, né? Aí eu aproveitei a ideia e falei, imagina, você está caminhando aí na estrada, aparece uma onça. Se você é mais forte que ela, você enfrenta. Se não for, corre, né? Trepa numa árvore, sei lá o que que dá, né? Aí uma senhora, assim, bem mais gordinha que eu, falou assim, eu subiria na árvore. Tentei imaginar a cena. Aí acabou a missa, porque ninguém mais conseguia se concentrar. Ficava tentando imaginar a mulher. A onça já ter comido ela, a árvore, eu e todo mundo junto, sabe? Então, assim, a gente também não pode ter um excesso de confiança, de autoconfiança, que a gente às vezes tem, né? A gente é um gatinho, olha no espelho e acha que é um tigre, e não é. Então, um bom conhecimento de si ajuda a gente a não entrar em enrascadas. E tem gente que adora enrascadas. Tem. Mas como eu disse que ia terminar, paramos por aqui. Se encontrar uma onça no caminho, verifique se tem um poste para subir. Se você dá conta de subir. Ou se não é melhor você fingir de morto, né? Mas eu aconselharia outra coisa. Ande sempre com o Espírito Santo, permita que Ele move você e ande sempre com a palavra de Deus no seu coração. É por ela que você vai vencer, sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.